Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo. Eu sou Carmen Henneman e hoje quero compartilhar com vocês sobre um tópico muitíssimo especial e que nos ajudará grandemente em nossa relação diária com Cristo. Porém, antes de começar, eu quero te fazer uma importante pergunta. Quanto de nós, em algum momento das nossas vidas, nos sentimos como um nada? Como alguém sem valor? Ou alguém insignificante para os demais? Ou como disse alguém recentemente, que se sentia como um lixo? É uma forma bastante triste de se definir a si mesmo, porém isto acontece e lamentavelmente acontece na vida de muita gente. Eu penso que é exatamente em momentos como esses que saímos por aí em busca de algum tipo de atenção, ou de alguma amizade verdadeira, ou de alguém que nos expresse um pouco de amor. Não é verdade? Porém, eu quero te dizer uma coisa. Existe alguém que te ama de forma incondicional, sem preocupar-se com como estás hoje e como estivestes ontem, ou o que fizertes hoje e o teu passado como foi. Alguém que te ama sem condições, sem exigir, sem pressionar, sem oprimir, sem envergonhar, sem acusar, sem criticar, sem condenar, de forma incondicional. E esta pessoa de quem vou falar-te agora nos oferece a sua amizade e de forma profundíssima, ou seja, a mais profunda das amizades, nos oferece hoje. E o melhor de tudo é que a sua amizade está totalmente coberta com um profundo, intenso e verdadeiro amor. E a pessoa de quem te falo é Deus. Deus é esta pessoa que hoje mesmo, independentemente de como tu estejas, te ama de forma incondicional. Mas vamos começar do começo. O que disse a Bíblia sobre isso? Será que a Bíblia tem alguma classe de será que há algum texto, alguma referência que nos fale sobre o nosso valor ou como podemos viver de acordo a este valor que Deus expressa por nós? Então vamos ver. Começamos aqui em nosso primeiro verso, que está em João, capítulo 15, versículo 15. Em versículo diz assim, o texto diz assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Porém vos chamarei amigos, porque todas as coisas que ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Desde aqui observamos que há dois nomes diferentes, ou duas denominações. Um é o servo e o outro é o amigo. A segunda coisa que observamos é que a descrição sobre cada um também é diferente. Porém, vamos começar desde o conceito, desde o início. O que é um servo aqui nesse texto? Um servo pode ser definido como um empregado, como um servidor ou como um servente, ou seja, termos que indicam que esta pessoa que é o servo vive ou funciona ou caminha de acordo às suas obrigações, de acordo aos deveres, de acordo às suas responsabilidades. Ou seja, é algo que se faz porque se precisa fazer como todo empregado. Enquanto isso, o amigo não caminha de acordo a obrigações, ele caminha mais bem de acordo ao prazer que tem de desfrutar da companhia do seu amigo. Então, a partir daqui, vemos que há uma diferença de denominação e também de função. A segunda coisa que vamos observar é a descrição. Com relação ao servo, lemos assim: porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Não sabe porque o servo é apenas um servo, é apenas um empregado, um servidor. Nesta posição, o servo ou empregado não tem nenhum direito de perguntar ao seu senhor coisas como: que fazes? O que estás pensando? Ou o que fizestes ontem? O que pensas fazer hoje? Não há este nível de relação, não há nenhuma afinidade, não há nenhuma possibilidade de chegar a esse ponto. Por isso, o servo nunca vai saber o que o seu senhor faz, porque não há afinidade, não há nenhuma aproximação entre eles. Ao contrário,
ambos mantêm uma relação bastante distante e bastante superficial, eu diria, somente de ser visto ou de servir. Enquanto isso, o amigo é descrito da seguinte forma: vos chamarei amigos porque todas as coisas que ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ou seja, aqui Jesus está falando sobre tudo que ele recebe de Deus, dá a conhecer aqueles que são os seus amigos. Então, de início já vemos que há uma diferença de relação. A relação do amigo com Jesus e com Deus é muito mais estreita, é muito mais aproximada, é muito mais íntima, ou deve ser muito mais íntima, muito mais identificada e muito mais afinada. Quando Jesus diz: todas as coisas que ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer, Jesus também está afirmando que todas as coisas que ele nos disse, nós escutamos, ouvimos com os ouvidos e também com o entendimento. Ou seja, aceitamos o que ele nos disse. Uma pessoa aceita algo de outra somente quando há afinidade entre elas. Se não há afinidade, então não há aproximação. Se não há aproximação, não há nenhum tipo de identificação. Então, a partir desses aspectos ou dessas características, nenhum pode aceitar nada do outro, porque não há nenhuma identificação, eles não concordam, eles não se entendem sequer. A relação, então, basicamente não existe. Porém, quando esse texto menciona esta segunda parte, está também descrevendo que uma relação de amigos sim é possível, por isso está aqui nesse texto, e ademais se caracteriza por uma profunda identificação que se manifesta quando Deus nos fala e a nossa reação é obedecer, aceitar, receber e aplicar o que Ele nos diga, o que quer que nos diga, em nossa própria vida. E isso é diferente do servo. O servo que trabalha por obrigação pode ser que ouve, mas não escuta, ou seja, não põe em prática, não obedece, não segue as instruções que o seu Senhor em algum momento lhe deu. Então existe uma grande diferença de nomes, mas também de relação entre eles. Logicamente que a partir daqui vamos ver também que há uma relação de nível de relação. Já vimos que o servo, por manter uma relação distante com o seu senhor ou vice-versa, então esta relação é pobre, é distante, é fraca, é somente uma relação de obrigação. É uma relação que na verdade nem sei se pode ser chamada de relação. Enquanto que o amigo que recebe tudo quanto, neste caso, Jesus lhe comunica de Deus e que recebe e aplica em sua vida, o faz porque a relação é bastante estreita, é bastante aproximada. Existe uma relação de nome, existe uma diferença de nome, uma diferença de relação e uma diferença de nivelação. O servo é superficial, o amigo é mais profundo. O servo está distante, o amigo está mais aproximado. O servo escuta por obrigação, por dever. Já o amigo escuta porque se identifica e tem prazer em praticar ou aplicar aquilo que escuta, certo? Veremos então o que o mesmo texto diz em grego. Esse é o mesmo texto de João 15:15. Lemos assim: O ket lego rumas doulos, rote rodulos oidenti poie autu rokirios, rumas de eirekafilos, rote panta ha ekusa para tu patros mu, ignorissa rumin. Então, o que há de diferente entre o texto em grego e o texto em português? Existem 2 ou 3 observações mais fortes que eu vou explicando à medida que vamos movendo os slides. Porém, aqui eu quero apenas explicar uma só palavra que vai contar grandemente para tudo que vamos falar a partir de aqui. E esta palavra é a palavra eireka. Eireka aqui é a palavra que aqui em português se traduz como chamar ou chamarei, neste caso em tempo futuro. O texto diz, porém, vos chamarei. A palavra chamar também pode ser usada quando se dá um nome a alguém.
eu te chamarei José, eu te chamarei Maria, dá um nome. Porém, o nome é algo que a gente pode mudar quando decidir por alguma razão. Você pode mudar por um nome maior, um nome mais curto, um nome nacional, um nome estrangeiro, ou seja, o nome é algo que se muda. Por esse motivo, não se aplica muito ao original grego, porque em grego, quando o texto diz algo com relação a qualquer ideia que seja, geralmente vem em aspecto permanente, em aspecto que irremovível, não muda, não se remove com o tempo. Então, olhando bem a tradução da palavra eireka, ela pode ser considerada dizer, por exemplo, mas a tradução mais intensa e mais profunda que eu encontrei é declarar. Ou seja, literalmente, esse texto em grego diz: eu vos declaro amigos. O texto com que vamos trabalhar está a partir daqui. Rumas de eirekafilos. Rumas é a segunda pessoa do plural, vós. De é uma preposição que pode ser porém, que é a preposição que está aqui, porém ou mas. Eireka é literalmente declarar. Podemos encontrar outras traduções, mas o mais forte para mim é declarar, filos, amigos. Ou seja, eu vos declaro amigos. Vamos ver o que podemos aprender de eireka ou declarar a partir daqui. Essa é uma parte importante que vamos comentar em seguida, por isso eu vou passar agora para salvar um pouco de tempo. Então vamos ver. Como a palavra que vemos aqui depois do eireka é filos, com essa palavra vamos trabalhar nesta primeira parte do nosso comentário. Filos é literalmente amigo, como se vê aqui em português, no texto em português. Agora vamos ver, como o texto é muito grande, tomaremos somente a parte central. A parte central diz: já não vos chamarei servos, porém amigos. Foi o que vimos agora mesmo. Em grego é rumas de eirekafilos. Então vamos ver aqui. El rumas, eu repito, é a segunda pessoa do plural, que é vós. O de é uma preposição, que pode ser porém, pode ser mas. Contudo, vos, e eireka, que eu digo que é declarar. Então, seria, porém, vos declaro amigos. Ou, mas, vos declaro amigos. Contudo, porque tem uma parte do texto que vem antes, certo? Depois disso, contudo, vos declaro amigos. Isso é a parte mais forte para mim dentro desse texto. Agora eu quisera parar um minuto aqui nesta palavra eireka novamente, no sentido de declarar. Ou seja, quando eu penso que Deus declara sobre nós alguma coisa especificamente, é porque Ele está expressando o seu desejo de que isto que Ele declara venha a se tornar realidade, venha a se tornar verdade em algum momento. Então, quando eu penso aqui na palavra eireka, eu penso, por exemplo, naquele texto de Romanos 8:37, creio. Esse texto diz, porque em Cristo somos muito mais que vencedores. Quando eu penso nesse versículo, eu penso também, bom, a coisa é que nem sempre realmente somos vencedores. Às vezes cometemos mais falhas, mais erros do que acertos. Então, como somos mais que vencedores em todas essas coisas? E todos é um termo geral, global, bastante abrangente. Então, existem muitas coisas que podemos aprender desse texto. Porém, como não é o caso aqui, porque não estamos falando de Romanos, somente desta palavra, eu penso que quando eu medito em Romanos 8:37, que diz que somos mais que vencedores, a única coisa que eu consigo realmente entender é que Deus está tratando de mostrar-nos, de revelar-nos a sua melhor forma de olhar-nos, de ver-nos a nós. Por exemplo, nós temos muitas falhas, muitos erros, muitos defeitos, muitos maus hábitos. Cometemos pecados frequentemente, por isso sempre temos que pedir perdão. Porém, quando o texto nos diz que somos mais que vencedores em todas essas coisas, está mostrando que a forma com que Deus nos vê é apenas uma.
Não é uma forma crítica, não é uma forma julgadora, não é uma forma condenadora. A única forma com que ele nos vê é a forma positiva, que é, na verdade, a forma que conduz à vitória. É uma forma vitoriosa. O Senhor nos vê de forma totalmente positiva, apesar de que somos cheios de falhas, nunca nos vê a partir das nossas falhas. Ele nos ajuda em nossas falhas, porém não nos define a partir delas. Por isso o texto diz, vocês são por quê? Porque vocês podem ser mais que vencedores em todas estas coisas que cruzam os caminhos de vocês cada dia. Então, a primeira coisa é que a maneira com que Deus nos vê é uma maneira positiva, ou seja, uma maneira de vitória. Ele nos vê com um olhar de vitória, um olhar abençoador, um olhar pacífico, um olhar de plena aceitação, nunca com olhar de condenação, nunca com olhar de crítica, nunca com olhar de rejeição. É sempre com olhar de vitória. Por isso, em Romanos, quando ele diz já são mais que vencedores, é porque ele expressa o desejo de que sejamos, mas também porque declara uma palavra que ele espera que seja verdade em nossa vida através do nosso caminhar diário. A mesma coisa acontece aqui. Eire cadulos, eu vos declaro amigos. Ou seja, Deus expressa aqui o seu desejo de que essa declaração venha a ser verdade em algum momento da nossa vida. Se é que ainda não somos amigos de Deus, é o desejo dele que nos tornemos através do poder impactante da sua palavra. E você sabe, irmãos, se há uma coisa que pode quebrar julgos espirituais da nossa vida, isso é o poder da palavra de Deus. Se há uma coisa que nos pode libertar das cadeias espirituais, das ligaduras de opressões, dos pecados passados, da alta culpabilidade, da autocondenação, isto é o poder impactante da palavra de Deus. Por quê? Porque quando a palavra de Deus é mencionada, ela provoca impacto e todo impacto rompe, às vezes rompe em 1000 pedaços para reconstruir. E a palavra de Deus não temos que explicar muito. Já sabemos que tem uma boa intenção de sarar-nos plenamente, profundamente, completamente, desde dentro para fora. Então, quando esta palavra de Deus, que é rema, uma palavra em grego que significa poder que impacta para transformar, então, quando nós declaramos esta palavra, necessitamos esperar o resultado, a consequência, que será esta grande explosão que muda nossas vidas para melhor. Então, quando Jesus menciona isso, eu os declaro, porque vos declaro amigos, é porque o Senhor já de alguma forma está vendo em sua mente tão poderosamente positiva sobre nós, tão favoravelmente positiva acerca de nós, já nos vê como amigos seus, ainda que não o sejamos ainda. Agora, certo? Porém, é algo possível de que aconteça. Então, vamos ver. A partir daqui, trabalharemos com dois termos em particular. Em grego, temos alguns termos que explicam ou que definem a palavra amigo, e vamos trabalhar apenas com dois. Um deles define o amigo comum, e o outro define o amigo especial. Então, o comum é o amigo philos, que é esse do texto que lemos agora mesmo. Os chamarei amigos, que neste caso é o philos. E também o segundo é o retaire, que se define como amigo especial e que vamos ver em seguida. Vamos ver então. O amigo comum, que é o philos, já se define como amigo comum. Por que eu digo amigo comum? Porque o amigo comum é aquele que pode tornar-se, que pode transformar-se em um amigo comum. Ou seja, qualquer pessoa pode ser um amigo comum. Qualquer pessoa pode ser um philos. É só trabalhar consigo mesmo, com seus hábitos, com suas atitudes, com as suas falhas e tudo isso. Então, vamos ajudando-nos a melhorar a nós próprios até tornar-nos um amigo philos. Esse amigo pode ser qualquer pessoa, por isso é um amigo comum. O amigo philos também é um bom companheiro, é um amigo amistoso, um amigo fraterno, é de um amigo camarada, é um amigo colega, um amigo que ama. E aqui eu coloquei esta palavra ama, amante, porque eu sei que em algumas comunidades a palavra amante não cai muito bem, né? Então, como estamos falando somente amante, que se origina na palavra amor e não outra coisa mais, eu coloquei entre parênteses.
Porém, essas qualidades aqui do Filos são todas bem especiais. Um companheiro é alguém que acompanha, um amistoso é alguém que está sempre com um humor bastante positivo, alegre. Um fraterno funciona como um irmão. Um camarada é aquele que, às vezes, coloca o ombro debaixo da carga dos outros, né? Um colega é aquele que sempre está junto. E o que ama, então, é o melhor de tudo, que se adapta a qualquer coisa, aceita qualquer coisa, porque ama ao amigo. Gramaticalmente, a palavra philos, ou adjetivo, ou nome philos, que significa amigo, vem diretamente do modo indicativo grego phileo, que literalmente é eu amo, ou simplesmente amo, e vem também do modo infinitivo philein, que é amar, que é o verbo ainda não conjugado, infinitivo amar. Somente para explicar que essa palavra é tão importante, que inclusive é respaldada pela própria gramática grega. É bastante interessante. Agora vamos ver o segundo tipo de amigo. Aqui é o amigo retaire. Por que eu digo que esse amigo retaire é amigo especial, ou se define como amigo especial? Vamos ver, então, que ele se define principalmente por suas qualidades. Por exemplo, o encontraremos em Mateus capítulo 26, versículo 50. Em português, lemos assim: e Jesus lhe disse, amigo, a que vens? Ou para que vens? Ou para que viestes? Então chegaram e, lançando mão de Jesus, o prenderam. Vamos ver o que diz o grego sobre esse mesmo texto. Rodé Jesus eipin auto, retaire, ropare. Esta parte é bastante especial para mim. Tot proseutontes epebalontas reiras epiton e esum cai e cratesan auton. Então, a parte que nos interessará aqui é justamente essa do meio. Retaire, ropare, que é literalmente amigo, a que vens. Agora, antes de passar a explicação que seria teológica, eu quero ir primeiro à gramática. Aqui em português, essa parte aparece como uma pergunta. Amigo, a que vens? Ou a que viestes? Ou para que viestes? Algo parecido. É uma pergunta, né? Com uma interrogação. Porém, em grego, o original não aparece aqui com um ponto de interrogação. Que em grego, a interrogação é um ponto e vírgula. Do português, é uma interrogação em grego. Mas aqui a gente vê que existe somente um ponto indicando um parágrafo, ou seja, a sentença parou aqui, aí começa outra frase, outra parte da mesma ideia, mas é outra sentença ou outra frase. Então, como explicar que a tradução soa como se fosse uma pergunta? Eu estive investigando isso por muitos dias. E a conclusão a que cheguei é que isto aqui não é uma pergunta. Essa parte aqui não deveria estar aqui como uma pergunta, exceto por este pronome relativo, ro, que está bem aqui e que se transfere para o relativo ro é que, ou qual. Também pode ser plural, quais. Então, literalmente, essa parte aqui, a primeira maneira de entender, não é que Jesus disse, amigo, referindo-se a Judas Iscariotes, para que viestes? Mas, na verdade, em grego é, amigo, faz o que tu viertes fazer. Ponto. Ponto parágrafo aí. Faz agora. Faz de uma vez o que tu viertes fazer. Ponto. Agora, essa frase, então, é uma declaração, faz o que tu vieste fazer. Porém, como está traduzida uma pergunta, em espanhol, inclusive em português, então a minha conclusão, e a conclusão de outros professores, é que a frase se transformou em uma pergunta por causa deste pronome relativo, ro, que se traduz por qual. Então, ro aqui é qual, F fala do propósito, ou da razão, e parei é o vir, ou estar presente. Neste caso, literalmente, se eu reorganizo a sintaxe desta frase para que seja parecida com a sintaxe do português, porque sabemos que são diferentes, certo? São duas línguas diferentes, então a estrutura muda um pouco. É como inglês e outras línguas. A gente lê, mas tem que ir assim, quase caçando as palavras, porque elas estão fora
da sequência normal do nosso idioma de origem. Enquanto lemos em português, amigo, a que vens, em grego lemos amigo, F fala do propósito, ro, qual, e para e vi. Então, literalmente, seria amigo, a propósito, qual, presente aqui. Alguma coisa assim. Se eu reorganizo as ideias e a sentença, a estrutura desta oração, eu direi, então, amigo, por qual propósito viestes? Ou para qual propósito estais aqui? Ou quais propósitos estás presente ou estás aqui? Então, literalmente, traduzindo, porque estais aqui. Então, esqueceremos toda a informação sobre a pontuação vinda da gramática e tomaremos essa sentença como uma pergunta, como está aqui no original em português, certo? Retaire, F, roparei, amigo, a que vens. Ok? Então, essa parte aqui vai ser a parte central, como vou explicar agora mesmo. Como o texto é muito grande, tomamos somente a parte central do texto, que é o que nos importa. Amigo, a que vens? Ou a que viertes? Algumas versões apresentam vens, aqui presente, tempo presente, viertes, tempo passado. Depende de como a versão aplicou a tradução. Em grego, retaire, F, roparei. Veja bem, retaire também se transfere para amigo, se traduz a amigo, porém em um nível mais alto do que aquele filos que acabamos de ver, e agora mesmo vamos entender por quê. Vamos ver então que um amigo especial aqui se refere a retaire. O retaire se define por amigo especial. Por quê? Por suas próprias qualidades. Um retaire é um companheiro. É um amigo igual, ou seja, bastante igual, semelhante. Em inglês, esta palavra retaire é traduzida, ou mais bem definida, por igualar, ou alguém, ou um amigo capaz de se igualar, combinar, coincidir, se torna alguém como tu, ou alguém que está no mesmo nível que tu. Então, essas qualidades são realmente bastante interessantes, porque só um amigo que é igual ou como tu és pode se igualar à tua forma de pensar e à tua forma de reagir ou de atuar. Combina, coincide e não contrasta, não luta, não briga um contra o outro. Ao contrário, é alguém que chega como tu porque está no mesmo nível e na mesma altura de relação contigo. Por esses motivos e por todas as qualidades que vamos conhecer, se define como amigo especial. Ademais, traz a conotação, ou denota, mais bem, que é uma espécie de conotação em seu sentido de andar perto. Ou seja, o retaire não é aquele que se assemelha ao filos, porque o filos anda perto, porém o retaire anda mais perto, como vamos ver em seguida. O servo, por exemplo, daquele texto que lemos no início, ele tem uma relação um pouco à distância, por isso é uma relação quase inexistente, ao contrário do retaire, que é muito mais aproximada. Então, é o amigo que anda perto, que conhece bem, que é um dos seus, ou seja, que faz parte do seu círculo mais próximo. É um amigo íntimo, é um amigo próximo. Vamos ver então, a partir daqui, antes de chegar à próxima. Um companheiro é aquele que acompanha. Esta é uma boa qualidade. Um amigo que se torna igual é alguém que não se anula a si mesmo, ao contrário, sendo o que ele ou ela é em si mesma, chega a ser capaz de abraçar completamente o que o outro é, aceitando-o plenamente em sua própria natureza, ou que a pessoa expressa, ou que a pessoa seja. Ou seja, não rebate, não agride, não ataca, não desrespeita, mas simplesmente trata de tornar-se igual para poder caminhar na mesma altura. E como eu já disse, o inglês transfere como igualar, combinar, coincidir, tudo isso aqui é muito importante, inclusive ocupando o mesmo nível.
Ademais, denota o sentido de andar perto. É aquele que está perto, não apenas quando as coisas vão bem, mas também quando vão mal. A tempo e fora de tempo, como a gente diz, né? Nas boas ou nas más situações, está perto, conhece bem. Ou seja, o amigo retire é aquele que não precisa escutar muito de ti para saber como tu estás, como te sentes ou como te encontras no momento. É aquele que te conhece, inclusive, através do teu silêncio, através do momento de estresse, através da tua expressão facial, através da tua expressão de preocupação, enfim. Ele te conhece, às vezes, até sem palavras. Um amigo, por causa do nível de relação, de comunhão e identificação que há entre eles. É um dos seus. Chega a ser tão próximo que pode ser parte, considerado parte daqueles que são mais próximos. Um amigo íntimo, para quem se pode contar os segredos, as confidências, e ter certeza de que aquilo vai ficar ali e não vai sair adiante para ninguém mais. Um amigo próximo, aquele que está sempre ao lado, sendo o suporte, sendo o apoio, sendo a ajuda constante, mesmo quando não se merece. Também é conhecido como amigo semelhante. Assim como essa parte inicial, que se iguala, combina, coincide, exatamente aqui, se torna semelhante, porque chega a praticar as mesmas práticas. Ou seja, quando estamos, por exemplo, no ministério, se um amigo se torna amigo do outro, geralmente eles combinam trabalhando no mesmo ministério, no mesmo departamento, na mesma coisa juntos, porque eles são semelhantes ou se tornam, aprendem a ser semelhantes, realmente semelhantes com o tempo. Então, eles chegam a praticar as mesmas práticas, são idôneos no sentido de que eles se combinam tanto que não há, às vezes, a necessidade de fazer muito esforço para que eles possam fazer algo juntos, como, por exemplo, um ministério, algum tipo de trabalho, porque os dois pensam iguais, eles sentem igual, têm a mesma motivação, as mesmas reações, o mesmo impulso, o mesmo desejo de fazer algo que consideram importantes, então são idôneos. É um tipo de auxiliar imediato, que nesse caso seria um sócio. Não há problema de trabalhar com sócio se o sócio pensa como tu. Porém, se o sócio tem outras ideias, outra visão, outra motivação, outros interesses, é melhor não trabalhar, porque vai dar uma tremenda confusão e nada vai prosperar. E alguém que está sempre presente, ou seja, nas boas ou nas más, no escuro ou na luz, na necessidade ou quando há abundância, ou seja, quando tudo está bem ou quando tudo está mal, o amigo retire sempre está presente. Por todas essas qualidades, o retire é considerado um amigo especial. E se tu observas, há uma certa diferença de nivelação nesse tipo de relação entre o philos e o retire. O philos tem excelentes qualidades, porém, o retire, as qualidades são muito mais altas. E Jesus usava esse termo, como vamos ver agora mesmo. Vamos ver também que no hebraico do Antigo Testamento, a palavra amigo também é muito valorizada e traz mais ou menos a mesma conotação do grego original do Novo Testamento. Em hebraico, a palavra é rea. Lendo aqui da direita para a esquerda, rea, e traz mais ou menos a mesma conotação do grego. Ela se encontra mais ou menos 187 vezes no Antigo Testamento, que está em hebraico, e mais ou menos traz esse mesmo sentido, essa mesma conotação que já vimos no grego. Um amigo pessoal, por exemplo, um amigo de confidências, um amigo com quem podes estar perto, um amigo que ama em todo o tempo, como diz Provérbios 17:17. Então, vamos ver, um amigo pessoal é aquele amigo que pode estar contigo, aquela pessoa com quem tu podes estar sem nenhum problema. Não importa se vocês são diferentes, porém, existe tanta afinidade, tanta identificação, a conexão é tão forte entre vocês que vocês podem tornar-se amigos pessoais. Isso é algo excelente. E é esse tipo de amigo que Deus quer encontrar em nós. Um amigo de confidências é aquele que sabe guardar os segredos, as coisas que não se deve dizer aos demais. Um amigo com quem está perto sempre, ainda que tu estejas sentindo muito mal, o outro amigo sabe como expressar-te aquele suporte ou aquela ajuda, aquele apoio de que tu necessitas naquele momento. E aqui, entre parênteses, entre aspas, está entre aspas porque é um versículo bíblico. Ama em todo o tempo. Não importa o dia em que tu estás alegre ou o dia em que tu estás de mau humor, por exemplo. Um dia em que tu estás disposto, outro dia tu não queres sequer falar. Não importa, a tempo e fora de tempo. O amigo retire sempre ama.
o amigo verdadeiro sempre ama, certo? Além disso, vamos ver também o que queria Jesus dizer com a palavra retaire. Que mais pode significar a palavra retaire? Por exemplo, retaire pode ser também entendido, isso é a conotação, estou agora parafraseando, também traz denota também esse sentido de amigo de destaque. E o que é isso, destaque? Destaque está mais elevado, certo? Se vamos, por exemplo, a um lugar, a uma igreja, por exemplo, todas as pessoas estão sentadas no mesmo nível, porém a pessoa que dirige o culto, por exemplo, está sobre uma plataforma, está em destaque, está visível para todos os demais. Então, o amigo retaire está sempre em uma posição mais alta porque o tipo de relação é mais íntima, mais identificada, mais cercana, mais igual, mais semelhante. E, logicamente, a conexão é muito mais profunda e mais intensa. Por isso, o amigo retaire tem qualidades muito mais profundas. Por todas essas características ou atributos, é definido como um amigo especial. Ademais, o amigo retaire é geralmente o amigo que possui a mesma visão, vê as coisas da mesma forma, revela os mesmos propósitos ou segue os mesmos propósitos e manifesta o mesmo tipo de motivação. Ou seja, é muito fácil trabalhar com alguém, falando através de ministério, trabalhar com alguém que vê as coisas da mesma forma. E é muito difícil trabalhar se a pessoa é completamente diferente, é horrível. Mas quando a pessoa tem a mesma visão, não é difícil, inclusive, trabalhar juntos, que é movido pelos mesmos propósitos, ou seja, o que decidimos, o que estabelecemos, isso faremos. Isso é uma meta, um propósito. E a mesma motivação, estamos sempre motivados, sempre animados a ir adiante e cumprir aquilo que uma vez estabelecemos como propósitos. Então, veja bem, o amigo retaire é também entendido como um amigo de alma, por causa da intensa proximidade e afinidade entre eles, ou um amigo do coração. Agora vamos ver. Quando Jesus disse esta palavra a Judas Iscariotes, o que será que Jesus queria fazer? Será que ele queria envergonhar a Judas? Eu não creio. Será que ele estava tentando confundir a Judas? Tampouco, não creio nisso. Eu creio sim que Jesus estava tratando de expressar o alto valor que ele dava a Judas. Ele estava tentando fazer isso, porque tu lembras a história. Judas havia feito um plano com os soldados. Ele disse, aquela pessoa em que eu beijar, essa pessoa prendam, este é o Jesus. Quando Judas chegou a uma certa distância, Jesus olhou para ele e disse, retaire, a que vens? Para que vens? Para que viertes? Por que estás aqui? Agora veja bem, você crê que Jesus não sabia porque Judas havia chegado? Sim, ele sabia. Talvez Judas não sabia qual era a sua real condição. Ele desconhecia até ele mesmo. Judas havia caído drasticamente do nível de comunhão com Cristo. Então, aqui na última tentativa, Jesus tratou de revelar a Judas o grande valor que Jesus, dava àquele homem traidor, que agora era um cruel, um perverso, um homem muito mau. Havia vendido a Jesus por algumas moedas, certo? Então, Jesus passou por cima de todo esse negativo e buscou a palavra mais nobre, mais especial do seu vocabulário e disse, retaire, meu amigo especial. Em inglês, essa palavra se define como best friend, meu melhor amigo. Interessante, Jesus disse isso a Judas, meu melhor amigo, amigo do meu coração, meu amigo de alma, a que viertes? Irmãos, esta palavra para mim é muito profunda. Eu não sei se eu teria dito isso a Judas, sinceramente, se a situação fosse diferente, eu não teria dito esta palavra a Judas, possivelmente. Que bom que não foi eu. Que bom que foi Jesus que deu a ele esta palavra. E Jesus buscou, imagino eu digo buscar na minha linguagem, não creio que Jesus buscou isso exatamente, mas ele pensou e aplicou a Judas. A Judas é a palavra mais nobre e mais amorosa que ele tinha no seu vocabulário. Então, Jesus primeiro tratou de mostrar a Judas por uma última vez o alto valor que ele tinha
para Jesus. Segundo, Jesus também queria que Judas conseguisse reconhecer seu próprio valor. Porque Judas, eu imagino que estava bem perdido naquele momento. Ele não sabia mais nem o que ele estava fazendo. Ele estava cheio de muita maldade. Ele vendeu o mestre, ele vendeu o melhor amigo de todos. E, humanamente falando, eu não estou falando aqui do plano de Deus em que Jesus morresse para nos salvar. Isso sim, já estava definido e ninguém iria mudar. Porém, a atitude de Judas como humano, ele vendeu o mestre. Ele traiu, ele mentiu, e agora se tornou um mentiroso, enganoso, uma pessoa perversa e um suicida, porque no final ele se matou. Então, uma pessoa que estava cheia de muita maldade, estava mais que miserável nele mesmo, era uma tremenda miserabilidade o que ele trazia dentro dele, possivelmente até endemoniado, não sei lá o que havia dentro dele. Eu só sei que Jesus queria, eu posso dizer assim com a minha palavra humana, se fosse eu, desesperadamente convencer a Judas do valor que ele tinha. Porém, a maldade de Judas estava em um grau tão alto, de tal maneira que o seu entendimento cegou. E a sua mente cauterizou. Ele não se sentiu mais culpado, ele não sentiu vergonha, ele não sentiu remorso, pelo menos não naquele momento, certo? Possivelmente depois, quando ele se deu conta, ele atirou as moedas e correu para longe e se matou. Porém, naquele momento, o que foi que aconteceu? Jesus disse: retai, meu amigo especial, por que viestes? E Judas deu um beijo e atuou normalmente, deu um passo adiante e fez o que ele queria fazer. Então, primeiro, Jesus quis mostrar o alto valor de Judas, o alto valor que Judas tinha para ele. Segundo, que Judas pudesse reconhecer seu próprio valor, porque, apesar de tudo, a sua vida tinha muito valor. Vimos que Jesus não o rejeitou, apesar da sua imensa traição. Algo que eu não sei se nós faríamos da mesma forma, certo? Então, vamos ver que a expressão que Jesus usou, que foi retaire, como eu já disse aqui, foi a mais doce, a mais nobre e a mais amorosa que se podia dar a um traidor. Um traidor não merecia absolutamente nada, nem filhos, muito mais retaire. E ele recebeu o melhor que pôde receber do próprio Jesus. Depois de escutar tudo isso, eu quero concluir esse tema fazendo a você uma importante pergunta. És tu um amigo de Deus? És tu agora uma amiga de Deus? Já chegaste a este ponto? Crês que tu és um amigo de Deus? Então eu coloquei em plural porque isso inclui a mim também. Somos nós realmente amigos de Deus? Ou será que estamos nos enganando a nós mesmos? Confundidos, meio vazios, mesmo distantes? A segunda pergunta, ou a segunda parte da mesma pergunta, que tipo de amigos somos? Será que somos um amigo para todas as horas, como retaire, quando tudo está bem ou quando algo vai mal? Ou será que somos esses amigos de conveniência, que só estamos com ele quando tudo vai bem? Então, quando tudo vai bem, esquecemos, e quando tudo vai mal, corremos a orar, jejuar, consagrar-nos, buscar o Senhor, ouvir sua voz. Quando a resposta chega e tudo fica bem outra vez, esquecemos até do nosso devocional que temos que fazer diariamente, certo? Que esse tema nos ajude a descobrir não mais sobre Judas, mas sobre nós próprios. Porque Judas teve o privilégio de receber do Senhor a mais nobre, a mais doce de todas as perguntas quando ele menos merecia. Meu amigo especial, a que viestes? Ele passou adiante, deu um passo adiante, beijou o Senhor e se foi. Eu penso que se eu estivesse no lugar de Judas ou você, o que faríamos? Eu imagino que se eu escutasse esta palavra, retaire, eu cairia de joelhos aí mesmo, choraria o que nunca chorei na minha vida, me arrependeria amargamente por meu erro de haver feito esse plano traidor contra Jesus e me converteria, possivelmente naquele dia. Não foi assim com Judas. Como seria contigo? Então, és tu um amigo de Deus? E que tipo de amigo és? Bom, se tu estivertes comigo até aqui e se crês que aprendestes algo novo através desse tópico, eu gostaria que tu te inscrevas no nosso canal para continuar recebendo informações sobre os novos vídeos. Todos eles estão baseados no grego do Novo Testamento e
Trato de trazer lições práticas, tanto para você quanto para mim mesma e para minha vida diária. E se desejas comentar algo sobre amizade, por exemplo, e se queres, deixa-me um comentário, perguntas que tiveres, eu vou tratar de ler e tratar de responder. E se gostaste desse tema e achas que é um tema atual, então deixa-nos o teu like, isso me vai ajudar a crer que estamos fazendo a coisa certa. E, se possível, compartilha esse vídeo com as pessoas que tu conheces e que também precisam refletir um pouco mais sobre esse tema. Para mim é uma bênção poder compartilhar contigo o que tenho aprendido com o Senhor. Então, que Deus te abençoe grandemente e eu te vejo no próximo vídeo, ok? Tchau!